E a característica dela é essa, ser transpirante e ela ser flexível. Tá? Isso deu um nome que até hoje é utilizado como argamassa podre. Então, se vocês já ouviram falar assim, olha, essa construção é feita com argamassa podre, é porque ela tinha uma característica de ser transpirante, ou dela não ter uma resistência como adocimento. Tá? Agora nós vamos ver um pouquinho então dessa cal sendo utilizada para as argamassas, pinturas e até em outras técnicas. Tá? Só para vocês verem então como essas argamassas, né, consideradas, né, construíram o nosso patrimônio. Isso aqui são as construções então das pirâmides, né, do México, né? Todo Maia, Azteca foi construído, né? Toda a Grécia também foi construído com essa técnica, né? Tanto das argamassas de cal como pintura cal, né? Só para ver como não é resistente, né? Que nem falam hoje. A gente faz uma pintura cal, a argamassa de cal ela não serve, né? Não tem a mesma resistência que o cimento, né? Então a gente vai ver aí um pouquinho dessas construções, tá? Olha aí, toda a parte aí dos estuques, então, do Oriente Médio, Marrocos, África, né? As pirâmides também, Babilônia, né? Jericó, Palestina, tudo construído com esse elemento à base de cal. Isso aqui é aquilo que você perguntou, né? Por quê? Então você imagina que você faz um estucado e depois você vem trabalhando isso pela plasticidade. Então ela sai de várias pedras e transforma numa única pedra com a característica, tá? As pirâmides também, né, da China. E aqui no Brasil também é muito utilizada, né, já desde as primeiras construções ali, as missões jesuíticas e as nossas fortificações e as nossas construções até meados de 1900. Você tinha o material ligante principal, a cal. Nós vamos chegar lá, Você vê que a gente está partindo do princípio e depois, tá? Não, pode perguntar, é o que eu falei, quanto mais vocês perguntarem, melhor vai. Tá? Olha aí, então... Isso aqui são todos estucados, né, e argamassas que são utilizadas. E você vai trabalhar então com esses elementos todos escultóricos, né, com essas argamassas. Que nós vamos chamar então dessas argamassas no início da carbonatação. Quer dizer, quando a gente coloca essa argamassa em contato com o ar, ela demora em torno de 30 a 40 dias para ter esse endurecimento final, tá? Então, durante 30 ou 40 dias, essa argamassa ainda está fresca. Já ouviram falar em pintura a fresco ou argamassa em a fresco? Na verdade é isso, é quando você faz um trabalho nela e ela ainda não está com a dureza final. Então você imagina que se você passa esse estucado, você tem de 30 a 40 dias para trabalhar ela sem romper essas ligações. O cimento você tem 2 a 3 horas. Então você fez uma argamassa com cimento, depois de 2 ou 3 horas, tudo que você fizer, você vai romper essa argamassa. Argamassa de cal, depois de 20 dias, se você colocar um pouquinho de água, ainda você vai trabalhar sem fazer o rompimento dessas ligações. Tá? E aí aqui um pouquinho então dessa história, né? A gente vê aí argamassa de cal desde a descoberta aí do fogo, tá? Então desde o Paleolítico você já tem aí esse material carbonático junto às fogueiras, tá? Você vê as primeiras argamassas aí, vem de Jericó, Palestina, 7.000 anos antes de Cristo, né? A gente tem estudos dessas argamassas aí, então, na Turquia, os egípcios usaram também, né, com material ligante de 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo, né? Embora nessa época se construísse muito também pedra sobre pedra. Mas a gente já tinha esse material dos estucados, né? Para se fazer aquelas pinturas todas, ou até mesmo aqueles
aqueles afrescos, aquelas inscrições, utilizando-se então essa argamassa de cal, tá? E aí os gregos então teriam usado, né, os primeiros a utilizar como essas argamassas de revestimento, embora no Egito a gente tenha também alguns elementos de estucado utilizando também essas argamassas, tá? Aqui um pouquinho desse traço, né? Então, como é que se faz essa argamassa? Você mistura então essa pasta de cal-areia, não tem aí praticamente nenhum segredo, né? É simplesmente a gente buscar essas técnicas tradicionais e trazer para o nosso dia de hoje, tá? Ou areia ou algum material agregado, tá? A areia, porque ela está presente? A gente pode trabalhar com ela sozinho. Quando a gente faz a pintura, a gente trabalha com ela sozinha, que é a pasta de cal. Quando precisa também fazer uma ligação, também a gente trabalha com ela sozinho. Quando vai fazer uma barra lisa, ou uma escaiola, ou um material, uma pintura a óleo, a gente vai utilizar o carbonato de cal sozinho, ou a pasta de cal, ou com um pó de mármore. Então a gente vai trabalhar como agregado, ao invés de trabalhar com areia, você vai trabalhar com o mesmo material que é o pó de mármore, sem fazer a carbonatação. Tá? Então, todas aquelas pinturas de barra lisa ou barra lustre, tudo aquilo que a gente conhecia como os antigos argamassa fria que utilizavam nas casas antigas, né? Antes de se colocar azulejo, a gente via que era tudo isso. Então era pasta de cal com o carbonato de cálcio, que é o pó de mármore. Tá? A medida sempre era a mesma, 3 tons, ou não? Aí depende. Aí varia um pouco para que você vai usar. Numa argamassa tradicional, para fazer um concerto, para fazer uma técnica que você vai precisar fazer um concerto, essa é uma argamassa que ela permite que seja removível. Lembra que ela é plástica? Então, se você colocar essa argamassa num elemento do patrimônio histórico, você consegue ter uma reversibilidade. Às vezes você vai trabalhar com uma pasta muito... Aí a gente vai falar também de argamassa gorda ou argamassa magra. Já ouviram falar nisso? Não? Uma argamassa gorda é aquela que tem muito cal. Uma argamassa magra é aquela que tem menos cal. Então sempre vai ter esses nomes com os antigos artífices, né? Olha, estou trabalhando com uma pasta gorda, estou trabalhando com uma argamassa mais magra. Então vai estar sempre ligado a essa relação agregado ligante. Tá? E aí então essa argamassa, é o que a gente fala, né, ela tem uma resistência, uma dureza, e aí tem várias definições muito bacanas, né, desse material que você pode utilizar, e alguns materiais também que são aditivos, né? Então eu já falei de um deles, que é o pó de tijolo, né, ou a cerâmica, que vai dar uma característica de hidraulicidade. E a gente pode também trabalhar, que a gente vai ver daqui a pouco. O barro que usou para fazer o tijolo, não, tem que já ter passado pelo fogo. Tem que ter passado pelo fogo, o processo da calcinação. Então, se você usar barro, saibro, ele não vai servir nada como ligante, ele vai ser, na verdade, um agregado. Então, para as casas de taipa, que nem o caso do museu, você vai flexibilizar essa argamassa para não ser muito rígida, utilizando o saibro. Então ele vai entrar como agregado para dar uma característica mais flexível. Tá? Então em casa de taipa, o que se usava? Usava barro, saibro, um pouquinho só do cal e um aditivo que a gente coloca, que são as microfibras. Que aí vem outro mito também, que se utilizava muito esterco. Né? Então, mas na verdade o esterco, eles lavavam o esterco, né? Até o Lemos brinca e fala assim, ó, não era bosta pura que eles punham, né? Então eles lavavam esse esterco, e aquela microfibra que tem é que era utilizada para dar uma certa resistência. Tá? Então nas casas de taipa, quanto mais argamassa interna, mais flexível ela era. Então mais se incorporava os agregados. E quanto mais vinha na superfície, mais gorda ela se tornava. Tá? Então, são alguns mitos interessantes. É o processo da oleificação das argamassas. Tá? A gente vai ver logo mais, mas já falando um pouquinho do óleo da baleia, na verdade ele dá uma característica
hidrófuga essa argamassa. Então você vê que a argamassa aqui é muito porosa. Então a água entra e sai dela muito facilmente. Em alguns locais não é interessante essa argamassa entrar. Então a gente vai fazer o quê? Pó de tijolo, que é para travar ela rápido, né? E a gente colocava também, os artífices, o ser humano, colocava alguns aditivos, tá? O principal dele, oleificação dessa argamassa. Essa oleificação a gente hoje estuda e vê que é o ácido esteárico. O ácido esteárico é uma fração das gorduras, tá? Então ali você tem as proteínas e tal, e uma fração dessas gorduras é o ácido esteárico. O ácido esteárico, quando entra em contato com o cálcio, lembra do carbonato de cálcio, ele vai transformar em estearato de cálcio. Estearato de cálcio é hidrófugo, não deixa a água entrar no estado líquido. Porém, ela permite uma troca gasosa, tá? Então, olha só que essas reações químicas já eram descobertas lá atrás. Antônio, você mostrou aqueles pedaços que você fez de experimentos lá no Museu do Ipiranga. Se você descobre que tem uma falha na fórmula que usou, que a construção está de pé, você tem que restaurar, você repete, ela tem um erro, uma falha, você faz o certo para... Aí é interessante, porque às vezes pedem uma reconstituição de traço, a gente vai ver aqui, tá? Agora, se você não entende a propriedade, você vai reconstituir um traço que tem características que não são interessantes. Por isso que nós estamos dando aqui a técnica para vocês, para ir definir, tá? Então, muito legal que você perguntou, por quê? Porque a gente tem várias patologias instaladas numa edificação. Se você pega uma argamassa que está com problema para aquele tipo de edificação, você não vai fazer aquele traço. Claro, você vai ter que trabalhar com uma argamassa que vai ter uma condição de cuidar ou sanear ou conservar aquilo lá. Por isso que nós estamos chamando argamassas de sacrifício ou argamassa de consolidação. Tá? São argamassas de saneamento. Você vai criar uma argamassa para sanear aquilo que foi instalado ali. Tá? Isso é muito importante. Se a gente não conhecer a técnica e não conhecer o material, você vai lá buscar uma receita, vai colocar ali que talvez não seja o mais interessante. Né? Isso depois vai, já aproveitando então que eu falei, vamos perguntando que a gente vai... Isso vai gerar alguns erros clássicos de intervenções contemporâneas. Tá? Você pega uma edificação, você faz uma análise, e às vezes até os órgãos de preservação pedem isso, porque faz parte, né? Vamos fazer uma reconstrução de traço e vamos fazer uma análise granulométrica. Para que serve isso? Se você não sabe para que é, não tem essa técnica, na verdade você vai falar, não, faça igual. E aí você vai gerar grandes problemas na frente. Primeiro, reconstrução de traço. Vocês sabem como é que faz essa análise? Como é que você analisa esse dado? Você pega essa argamassa, pesa ela, seca, tá? Coloca em ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai queimar todo o material ligante e depois você pesa aquele material. Então você tem os agregados e o material ligante foi queimado pelo ácido clorídrico. Então o cara que vai analisar falou, bom, tem 100 microgramas aqui, sobrou 30, 70 era material ligante. Consequentemente, você tinha ali cimento em tantos por cento e agregado em tantos por cento. É verdade isso? Não. Isso vai gerar erros crassos aí em intervenções. Por quê? Porque você pode ter argamassa raspada. O agregado é dolomita. A dolomita vai ser queimada junto. Então você está falseando esse teste. Tá? Você pode ter alguns elementos ali, como pó de tijolo também, como material, que ele vai também dar uma diferenciação, uma variação. Tá? Então você tem que conhecer a técnica para você fazer uma leitura e uma interpretação desse laudo. Tá? Então muito cuidado quando pede, né, esses traços. É muito legal para a gente conhecer. Olha, como é que é? Vamos ver qual era o material. Agora, se era isso, você tem que estudar muito a técnica utilizada. Tá? Lembra sempre, aqui nós estamos falando sempre o homem como processo mais importante. Né? E não só a técnica.
e não só o material, como querem que venda por aqui, né? Então os mestres já não funcionam mais, o homem já está fora do processo, você vai comprar uma argamassa XYT, que ela tem uma característica muito boa, né? Mas vamos colocar de novo aqui os saberes e fazeres, tá? Olha aqui, então os babilônios usavam argamassas feitas de mistura de betume e barro. Olha aí, Babilônia já usava betume e barro. Betume o que é? Óleo, vindo do petróleo, não é? E o barro, você tem aquela flexibilização. Então, o homem está sempre colocando esses aditivos, não é? Que alguns se tornam mito, porque você não sabe qual é essa técnica, tá? Então, sangue, gordura, caseína, leite. Já ouviram falar de colocar leite na pintura cal? Muitos utilizavam leite. É o processo de colocar o óleo de linhaça dentro do processo. Então, são todos processos de oleificação, tá? Nós vamos conversar bastante isso lá para frente, tá? Limalha de ferro. Então, você tem o óxido de alumínio, que também é quase que um tipo de um talco. Ele dá a mesma característica também hidráulica a essa argamassa de cal. Sim, esses materiais já são mais recentes, tá? Se bem que é recente, mas não é, né? Porque quando você pega na verdade, uma limalha de ferro ou um óxido de ferro, você tem a presença deles desde a gruta de Lascaux na França, como as primeiras pinturas rupestres, né? Utilizando esses mesmos materiais, né? Os óxidos de ferro, o próprio sangue, o carvão, como material ligante, né? Então, você vê que a gente não está falando muito diferente daquilo pau, pedra e terra construindo patrimônio, né? Então a cal é utilizada então, nas construções, né, e na preservação dessas alvenarias tradicionais ao longo do tempo, né? A argamassa de cal, ela é porosa e absorve sais, sem romper as ligações entre os agregados. Isso é muito importante, tá? Os meios tradicionais de produção são conhecidos então, né, pela facilidade de você ter esse material. É fácil a gente ter cal, não? Hã? Provocação agora para vocês. É fácil a gente encontrar cal por aí, não? Então, mas você tem as pedras, né? Então você tem as rochas. Hoje a gente não tira mais do sambaqui, porque é protegido. Mas você tira das rochas e esse material é usado então para fazer calar. Cal que agrega na rocha também não é. A cal não é resultado de material orgânico, não, como o sambaqui, que é osso, que é couro. Então, toda a formação do carbonato de cálcio, tá? Então a gente tem desde os ossos do nosso corpo até as formações dessas pedras, tá? Tem lá dentro. Sim. Então eu posso falar que é o material mais abundante que a gente tem na natureza. Rocha, faz um pedaço de rocha, vai trazer para casa. É mais fácil encontrar o cal. Mas a gente não encontra cal fácil. Por quê? Tem várias. Tem várias empresas. Você não acha cal para comprar porque é barato. Simples assim. Não interessa comercializar cal porque é barato. Tá? Melhor para quem? Por isso nós estamos falando das rupturas. Estamos fazendo... Vocês lembram daquela primeira aula que eu falei? Se eu incomodar vocês aqui, tá bom. A gente tem que sair daqui com outra, né? Cal não existe hoje no mercado porque é barato, tá? Se vocês quiserem, a gente compra uma tonelada de cal a 500, 600 reais. Tá? A gente compra de caminhão. Interessa ter aqui na venda da esquina, aqui, ou ter nesse material? Estou falando que 10 mil anos se construiu com a cal. E de repente hoje não usa mais porque é barato. Vamos discutir o que está acontecendo aí, tá? Olha aqui, ó, tá? Esse aqui é um trabalho nosso, fazendo ali o restauro então da casa da Dona Yaya, né? Aquele brasão que a gente tem, né? Argamassa fresca, porosa, então a gente consegue trabalhar com essa pasta de cal. Essa pasta de cal, ela vai entrar então nesses poros e ela vai fazer uma ligação, né? Uma ligação muito forte dessa nossa pasta de cal hoje com a pasta de cal que estava lá atrás, tá? Porém, a gente consegue depois, se quiser, até isolar o nosso material do material original.
diferente do cimento, que ele vai ter uma reação de cristalização com esse material. E, por ele ser poroso, ele vai ter uma flexibilidade também e vai acompanhar essa característica. Você lembra, isso aqui ó, só é possível fazer esses adornos e esse trabalho com uma argamassa plástica. Ele tem que ter essa característica plástica. Tá? Se você fizer isso aqui em cimento, você não consegue, porque você começa a quebrar e rachar. Tá? Então, elementos escultóricos, basicamente, argamassa rica em cal. Tá? Aqui a pintura também, a cal, né? A gente vai ver as propriedades também de bactericida, fungicida. Tinha comentado aquele cal que solta, tinha... Esse cal que você passa muito não sai, né? Sim, esse cal aqui ele não sai. Você lembra que vai... Oi? Coisa de medo. Como que você fala? É da queima de material hospitalar. material cirúrgico. Então, hoje vende a cal hidratada no mercado, certo? Então a gente poderia pegar essa cal hidratada no mercado e não precisaria estar fazendo a cal virgem, não é isso? Cal virgem o que é? Puro óxido de cálcio. 99,9% de carbonato de cálcio. A nossa legislação permite que se coloque até 60% de impurezas na cal. Então você tem tudo ali dentro. Tá? Quando é queimado, eles colocam um monte de coisa junto na cal hidratada. Tá? Eles não gostam muito que divulguem isso, mas se você for olhar, você vai ver que tem materiais inertes de 40% a 60%. Então o que vai sair justamente é esse material, tá? Que é o material que não vai reagir. Se você fizer tudo certinho com esse material do carbonato de cálcio a cal virgem, você vai ter toda essa reação se transformando de novo no carbonato de cálcio. Tá? Aqui é fazendo a higienização e pintura. Nossa, me fugiu agora. Fazenda do IFAM em São José do Barreiro. Paudalho. Claro, aí. Tá. Fazenda Paudalho, tá? Então aqui a gente consegue fazer uma conservação dessa edificação. Não precisa chegar ao estado para restaurar, quer dizer, você não precisa romper essas ligações, deixar entrar no estado lastimável para você fazer uma intervenção. Não, você vai fazer uma intervenção como era feita há centenas de anos atrás. Na verdade, você vai recuperar essa técnica e vai dar, então, essa qualidade de edificação para manter ela como ela foi feita para ser. Tá? E aí, como andam, né, as nossas práticas de conservação e restauro do patrimônio histórico? Um pouquinho só do que eu falei da cal, material que a gente mostra hoje que ela é nobre. Tá? A capela, a gente vai ver depois que os elementos construídos, tá? Ela é feita de tijolo com argamassa de cal, o seu revestimento é de argamassa de cal, uma imitação de tijolo também é feita de argamassa de cal, a pintura interna é feita com a cal. Tá? Então a gente tem praticamente a cal construindo esse grande templo. Tá? Vamos lá, né? Mostrei ali uma das grandes, né, financiadoras do restauro do patrimônio. Tá? É pintura a cal? Não. Interessa eles comercializarem coisas baratas? Não. Então eles vão utilizar material plástico. Ótimo, ótimo. Para a construção moderna é feito para isso. Tá? Então se a gente for ver que o revestimento é para revestir e proteção. Tá? Revestimento, argamassa, pintura, são revestimentos. Para quê? Para não deixar a água entrar. Porque a gente vai ver que a água no sistema não é interessante. Ela vai criar uma dinâmica onde você vai ter inchamentos e ciclos, tá? Que não é interessante. Então, uma pintura plástica ou impermeável, numa edificação, ela é ótima. Tá? Desde que essa água não entre. Agora, nas edificações antigas, vocês lembram, né? Como é que era feita essa casa? Como extensão do próprio homem, fundação direta. Então esta água não está fora, esta água está dentro do sistema. Esta água faz parte dessa construção. Então quando a gente coloca uma argamassa ou uma tinta plástica, você rompe com a tradição que era
natural nessa edificação. Quer dizer, a água nessas edificações antigas é fisiológico, faz parte da natureza. Lembra que eu falei lá no começo, né, quem veio aqui, né, que a água fazia parte do sistema. Né? Não era interessante o homem isolá-la. Né? Ele convivia com a água. E hoje a primeira coisa que a gente quer, vamos isolar essa água. E aí então ocorre isso aqui. Tá? Lembra da tal porosidade? A água vai subir por capilaridade. Então você tem ali a pedra menos porosa, o tijolo muito poroso, quase que fosse uma esponja. Não é? Bate o sol, ele vai secar e ele vai absorver essa água por capilaridade. Não é? Então isso é natural. A água do terreno, ela vai subir por capilaridade. E aí quando você tem uma argamassa porosa, uma argamassa transpirante, essa água rapidamente sai do sistema. Não é? Então você tem uma construção numa qualidade muito boa. Tá? Nós vamos falar de Paraty. Tá? Paraty, a cidade construída praticamente no leito do mar. Tá? A técnica foi essa. Né? As casas eram construídas no leito do mar. Então a água faz parte natural. Tá? Essa aqui é uma das casas de Paraty, que foi pintada então com as tintas acrílicas. Durante séculos ela ficou numa condição muito boa. Por quê? Porque a água entra, o sol bate, ela sai para fora. Né? Só que tem um grande problema. A água do mar tem sais. E aí nós vamos falar aqui em sais solúveis. Esse é o grande vilão. Tá? A gente tem sais solúveis e sais insolúveis. Sal insolúvel é aquele que ele não se mexe. Quer dizer, a presença da água ele está lá como cristal e fica como cristal. Tá? Agora, tem vários sais insolúveis, ou solúveis. O nosso caso, sal de cozinha, cloreto de sódio, que é retirado do mar. Então você tem uma grande quantidade no mar de sal solúvel. Misturou, ele está ali imperceptível. Ele vai ser carreado por essa água. Tá? Se você tem macroporos, quando bate esse sol, pela concentração que acontece, diminui a concentração, esse sal vai cristalizar. Ele vai ocupar os espaços. Então, quando os antigos construíam essas casas com uma argamassa de cal, eles sabiam que ali não ia ter o rompimento. Lembra aquele tal nosso amigo fofoqueiro do sal? Ele vai se instalar, ele fica aqui no meio, entre o agregado e a cal, e não rompe esse processo. Tá? Coisa que às vezes numa argamassa cimentícia não. Ele vai e rompe. Tá? É o que a gente vê aqui. Ó. Então, quando você tem uma argamassa rica, né, que é muito bom para a construção moderna, né? Então as construções modernas, para evitar a entrada da água, uma das primeiras coisas o que é? Impermeabilização do braldame. Né? Então você faz ali a fundação, impermeabiliza para a água não entrar mais. Se entrar, qual é o tipo de tijolo que é hoje? É que nem aqueles tijolos maciços antigos? Como é que é o tijolo hoje? Furado, não é? Então, esse furo nada mais é do que quebrar a pressão capilar. A água não consegue passar pelo vazio. Então hoje o sistema de construção moderna é para evitar a capilaridade. E aí você pinta com uma tinta impermeável, ótimo, aquela casa vai estar sadia. Mas na construção antiga não. Então você tem essa convivência com a água, você tem a necessidade dessa troca, tá, gasosa, e aí quando você pinta com ela impermeável, essa água vai subir. Ela não consegue encontrar esses poros, né? E ela vai continuar subindo. E o sol forçando que ela ganhe mais pressão capilar. Não é? Então ela ganha um poder de evaporação muito grande. E ela começa a subir pela parede e não consegue encontrar esses poros para sair. É o que acontece aqui. Ó, tá? Então, fez uma pintura impermeável em edificação histórica. Você tem o rompimento dessas ligações, dessas argamassas. E depois que rompeu essas ligações, ele vai expulsar essa tinta. Por quê? Porque é da natureza, da fisiologia dessa edificação, a transpiração. Né? A gente costuma falar que, olha, a pintura cal, ela tem a mesma textura e a mesma, o aspecto da nossa pele. Por quê? Porque ela é uma característica porosa. Ela não tem aquela plasticidade. Então você vê
Ela é muito agradável. Você vai para a Europa, você vê aquelas casas todas, né? Em tom pastel, caiado, né? Então, e por que é agradável aos olhos? Né? Porque mostra que aquela casa tem vida. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tem que deixar ela plastificada, né? E mostrar que ela não pode transpirar. Né? O homem não transpira, então está sempre maquiado, né? E é uma vergonha o homem transpirar, né? Então a gente tem que rever um pouco esses pensamentos também, tá? Essa argamassa aqui, ela foi pintada em Paraty, tá? Depois de quanto tempo vocês imaginam que aconteceu esse sistema aqui? Alguns já sabem o que eu falei, né? Eu chutei errado. 6 meses. Eu chutei errado, tá? 3 meses. Em 3 meses aconteceu isso. E aí nós fomos conversar então com o dono lá dessa casa. Olha, o que o senhor achou dessa pintura? Olha, foi muito legal. Só que eles vieram falar que a tinta é tão boa, só que a minha casa é podre. A minha casa tem um revestimento que não é muito bom. Então eles pediram para a gente trocar o revestimento de cal por um revestimento de cimento. Olha aqui, ó. É difícil a gente ver isso aqui no patrimônio, pessoal? Hã? Então, quando a gente aqui vem defender essa política da preservação da cal, porque ela é um aspecto humano no processo do restauro, né? Os homens construíram como extensão do seu corpo, é porque nós estamos rompendo esse sistema todo que está aí. Né? Então, olha só, depois de 3 meses você tem o rompimento não só da qualidade, mas de técnicas tradicionais. Né? Você tem o rompimento de uma sabedoria, tá? Que nós conseguimos há 10 mil anos atrás. Aqueles mestres antigos hoje estão o quê? Hoje estão na marginalidade. Né? Então o mestre ele foi chamado de artífice, esse artífice depois de artista, depois esse artista vira artesão, e hoje onde é que estão os nossos artesãos? Todos jogados aí na margem. Né? Então, vamos resgatar essa turma que sabia esses saberes e fazeres, né? E voltar a colocar eles dentro do processo. Tá? Alguma dúvida aqui nisso? Não? Vamos ver mais algumas fotos aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma parte do Museu de Ipiranga. Ele ficou ali durante um certo tempo. Foi aplicado uma tinta impermeável, né? E aí acontece então esses rompimentos todos dessas argamassas, tá? Olha aqui, ó. E a gente vê isso recorrente nas edificações históricas, tá? Isso aqui também é um colégio que hoje a gente está trabalhando, né, com uma técnica de recuperação aí dessas argamassas. Ainda bem que nós temos pessoas dentro do patrimônio histórico sensíveis. Queria agradecer a Valéria que sempre dá essa oportunidade para a gente e é uma lutadora com a gente também, né? Da defesa dessas técnicas. Difícil hoje, né? Difícil hoje a gente falar que o restauro, a gente tem que resgatar esses valores, né? De afetividade, de amor ao patrimônio e não só a técnica, né? Então, gostaria de agradecer aqui muito, né, aos nossos amigos do patrimônio aí, que são companheiros de lutas, às vezes, infindáveis, né? Então aqui a gente vê muito claro isso, tá? Era uma técnica que a gente tinha barrado. Vocês lembram das casas coloniais? Que tinha aquele rodapé? Aquele rodapé é uma argamassa de sacrifício. Então, ali o rodapé é onde você tem o que a gente chama linha de evaporação. O sol batia e ali naquele rodapé é onde você tinha a troca gasosa. Olha aqui para o museu. Você vai ver que em argamassa de cal, essas manchas, essa linha de evaporação está de 20 a 30 centímetros de altura. Por quê? Porque ele não tem pressão capilar. É fácil a água sair. Então você tinha nessas coisas, né, nessa edificação, o rodapé, aonde o dono quebrava ali e ele mesmo já fazia o seu rodapé. A casa inteira ficava sadia. Né? Só pelo lado de fora, né? Pelo lado de fora. Você vê que pelo lado de fora você tinha essa troca gasosa porque por dentro não batia tanto sol. Então a tendência era essa água vir para fora. Tá? As casas bandeirantes usam essa mesma coisa? A casa bandeirante não, porque ela tem uma linha um pouco mais pura. Mas você vê que as casas mais
de Paraty, umas casas... A Casa Bandeirante não, você lembra que são aquelas paredes mais puras como essa aqui, tá? Mas na Casa Bandeirante você vê uma linha... É pouca a subida da água. A Casa Bandeirante é uma casa que não tem fundo, é uma casa saudável, porque ela pintura cal e taipa, e muita porosidade. Tá? E nas casas de taipa, nas casas bandeirantes, quando a gente vê meio metro de marrom embaixo, isso significa o que é isso? meio metro, vai, ainda lá é um pouquinho de sujeira também, né? Respingo de chuva. Mas de 30 centímetros é o natural. Tá? Se quem estiver lá zelando for lá e der uma pintada ou uma caiada a cada alguns anos, você vai ter conservado aquele pedaço lá. Tá? Não precisa mudar o revestimento original lá de cima. Você vai continuar ali. Eu acho que eu já vi grelhas no piso também para recolher a água. Então, O aí, movimento da água ali. aí você tinha o controle da água. Hoje a gente faz grelha e a gente faz dreno. Para que esse dreno? Quebra de pressão capilar. Se você tem uma linha de dreno com brita, a tendência da água, o que é? Para o lugar mais fácil. Então você tem essa água pela chuva ou pela água do terreno indo naturalmente para essa grelha. Tá? Como é que os antigos faziam isso há 500 anos atrás nas suas construções? Ou seja, só da massa ali não é suficiente. Você tem uma intervenção contemporânea para proteger a arquitetura típica. Como é que eles faziam a construção dessas casas no terreno? Eles faziam drenagem com feixes de bambu. Então, quando o maneiro de construir essa casa, você vê que ele tinha uma série de drenagens com valas e feixes de bambu. Então, quando a gente faz hoje esse alívio dessa quebra da pressão com brita, na verdade nós estamos imitando o que eles faziam lá atrás, tá? Quebra de pressão capilar. Então nós estamos mexendo em áreas para que evite que essa água consiga ganhar essa pressão. Diferente dessas propostas que são impermeabilização. Então hoje você tem que impermeabilizar. Se você faz o dreno, você convive com a água. Não sei se deu para responder. Tá? Mas então, hoje essa drenagem que é feita no terreno, por quê? Porque esses terrenos, principalmente em cidades, tá? Uma casa bandeirista, uma casa mais antiga, você tem ela 50, 60 centímetros dos seus baldrames abaixo da linha do meio-fio hoje. Então, casa antiga, o nível da soleira da casa estaria a 40 a 60 centímetros mais baixo. Aí depois veio o paralelepípedo, depois veio o asfalto, então você impermeabiliza esse terreno à volta e essa casa fica com maior poder de absorção. Então, qual é a tendência hoje? Aliviar essa pressão, fazer linha de dreno para que volte a ter uma característica do original, que era um terreno mais permeável. Deu para entender mais ou menos ali? Tá? O problema é o contexto, não a casa em si. Isso. Hoje você tem casas bandeiristas, as nossas casas bandeiristas, ela ainda está no terreno, ainda tem uma área de permeabilidade, mas se você pegar uma casa aí de 1800 e pouco, com certeza ela vai estar no nível do terreno de fora, de 50 a 60 centímetros mais interno. Por isso que a gente quebra e faz essas linhas de drenagem para quebrar essa pressão capilar. Aqui nesse caso a gente tem uma tinta melhor que ainda aquela tinta plástica, uma tinta acrílica, que aí impermeabiliza mais ainda. Então, quando você vê a 60 a 80 centímetros esse descascado, é uma tinta PVA, tá? É uma tinta um pouquinho mais fraca. Quando você vê ela 1,5 m a 2 metros de altura, é uma tinta acrílica. Então você imagina uma casa, uma igreja com pinturas a fresco por dentro, aonde você tinha o rodapé. Então você tinha o rodapé na igreja por dentro e essa pintura nunca vinha do solo. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo não podia pintar, porque aquilo lá fazia parte da água. Era o lugar da água. Então eles pintavam depois daquele rodapé para cima. E aí quando você faz uma pintura impermeável ou tenta impermeabilizar uma igreja de taipa,
na verdade você está ganhando pressão capilar. E aí numa intervenção de restauro você pode Asfixiando a igreja. perder tudo. Tá? Olha, que colégio deles. Colégio Sion. Esse aqui é o Colégio Sion, a gente está trabalhando lá com uma linha super interessante, inclusive trabalhando com essa questão da zeladoria com os alunos. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos dando aula de Química e Física para os alunos para mostrar essa solubilidade. Então, os meninos que estão lá dentro, que nunca imaginam que pode ter, eles têm essa visão, fazem essa ligação com o patrimônio. E com os mais pequenininhos, a gente trabalha com esse poder de bagagem cultural. Então, eles fazem atividades no parquinho, né? Eles erram por aquele parquinho quando eles estão saindo do terceiro e indo para o primeiro ano, e eles entregam para a geração. Então, é um trabalho bem legal que a gente está fazendo nesse colégio. Né? Preservação. Que não é só a parte de restauro, mas sim é essa questão do ser. De criar o amor. Até quando que as construções recebiam essa argamassa? Porque agora é mais cimento, não é? As coisas modernas? Sim. Porque o senhor é do quê? Dos anos 20, 30? De que ano é isso? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Foi até os anos 40, assim, Até os anos 40, os anos 50, utilizavam muita argamassa de cal. Eu lembro que meu avô construía muito aquelas caieiras e fazia massa fina. Então você vê que as casas antigas, ela não acumulava bolor. Né? Ela não acumulava o que a gente chama desses biofilmes. Porque tudo que tem vida necessita de 3 coisas principais, tá? 3 A's, acho que eu já falei. Água, ambiente e alimento. Tá? Quando você quebra uma dessas pedras, você não tem instalação ali de fungos, bactérias, vegetação. Então tudo isso vem quando você impermeabiliza. Aí você deixa a água a 70% lá dentro. Na casa de taipa não, porque ela é muito aérea. Então ela não acumula essa água dentro da... Tá? Hoje nós estamos com a bioarquitetura, então os arquitetos estão buscando uma tentativa de construir uma casa sustentável. Olha aí as nossas casas antigas como eram altamente sustentáveis. Então, A única coisa... As pessoas também sofriam menos de doenças pulmonares. Então você vê, quer deixar a casa da... Olha a casa da avó, quando você vai às vezes para um sítio, quando você vai lá, você olha o banheiro, não tinha. Então você tinha barra lisa e você tinha pintura cal. Né? E aí você tinha uma casa muito mais sadia, né? Até mesmo para o próprio homem. Lembra que eles construíam também um pouco afastado, você tinha degraus, né? Até o padre falava que quanto mais perto do chão, mais energia telúrica você tinha. Então quanto mais alto você construísse, menos energia telúrica você teria. Lembra dessas tipologias? Né? Da construção dos templos, de ter escadas, degrau. Na verdade isso é quebrar a pressão capilar. Então, aqueles porões ventilados, né? Isso tudo era uma característica de qualidade dessa edificação. Tá? Toninho, se hoje em dia uma pessoa quiser fazer uma construção usando essas técnicas, qual a viabilidade disso? Porque você falou que o cal é mais caro, né? Barato, Ele é muito barato, mas é difícil de achar, né? Porque a indústria tomou conta do pedaço, né? Então, qual a viabilidade de se fazer uma... Total. Depois das nossas aulas, 1 ou 2 saem fazendo pintura cal e construindo a cal. Tá? É só ter a boa vontade e às vezes se unir, principalmente comunidade. Então assim, a gente vai para as comunidades e hoje nós damos instrução para a comunidade, né, de como fazer uma pintura ecológica. Tá? Eu não sei se vai ter foco aqui, tá? Mas em Olinda, o maior sucesso lá está sendo o Pinte do Seu Patrimônio. Hoje a própria prefeitura, junto com o Instituto Saraçá, está dando incentivo para as pessoas que queiram voltar à sua casa de pintura cal. Tá? E nas comunidades, né? Então a gente dá essa tecnicidade também para as comunidades. E aí você vai ter várias resoluções, né? Então você não vai ter mais aquela parede que aí começa a colocar azulejo. O azulejo não funciona, coloca granito, o granito não funciona, coloca outros nomes SIDs por aí para tentar, né? E aí você não consegue. Chega uma hora que você está numa casa encharcada de água, né? Fungos, bactérias, rinites e tudo isso. Simplesmente, se você fizer um corte, não precisa nem mudar o resto da casa, faz um corte de, lembra que eu falei, 30, 40 centímetros,
Pega o teu revestimento e tira, deixa ela Deixa transpirar. Você consegue resolver. E ao mesmo tempo ela tem conforto térmico, né? Sim. Que não tem choque, né? A temperatura muda, a casa fica estável. Entra no museu, você vai ver a qualidade. Então hoje, a grande demanda dos arquitetos que trabalham com a bioconstrução é trabalhar com arquitetura de terra. Então, lá no Nordeste, está tendo muito no próprio Agreste, na zona da mata, nós estamos trabalhando junto com as equipes para voltar a ter essas técnicas. Tá? Bom, alguma dúvida desse processo aqui? Tem que ficar bem claro. É simples assim, é física e química, não tem segredo. Vamos? Bom, vamos se hidratar um pouquinho então para a gente voltar, que a água faz parte do processo. Então, ó, 10 minutinhos, que aí tem bastante coisa para a gente passar, tá? Bom, então, acho que deu para entender esse mecanismo todo, como funciona, a técnica dessa produção, tá? E aqui então é uma argamassa já, a base é cal, né? Então você pode perceber que ela mancha, tá? Essa mancha na verdade é que mostra que a edificação está viva, está transpirando. Lembra daquelas figuras todas de Veneza, Itália, né? Aqueles tons todos. Pessoal, a casa pintura com cal, a cada hora do dia ela se mostra com uma roupa diferente. É que nem a gente, tá? A coisa mais linda é quando falam para mim, olha, a prédio está manchado. Eu falei, que legal, está com vida. Tá? O Instituto EF que a gente foi, fez uma pintura, uma velatura com água de cal. E aí depois a pessoa lá falou assim, mas está manchado. Eu falei, olha a mancha que está na tua parede. Tinha uma árvore no terreno. De manhã ela aparecia projetada na parede. Durante o dia, conforme a inclinação ia mudando essa mancha. Eu falei, cara, olha só, a tua casa está com vida. Ah, mas ninguém vai entender isso. E aí, pintar. Tá? Então a gente tem que resistir e a gente vai sempre estar insistindo, tá? Para fazer essa leitura. Então vocês aqui, o mínimo, cobrem, tá? Que esse prédio permaneça vivo. Está aqui um museu de provas, né? Pintura cal está aí ainda, talvez um dos prédios mais saneados que a gente tem. Né? Quanto menos a gente faz, quanto mais respeito à técnica, melhor o prédio está se mostrando. Tá? E aqui o barrado, né? Então olha aqui, ó, tá vendo aquela linha? Na linha do rodapé, na linha do barrado. Tá? O museu então aqui, né? Como é que ele se permanece? As casinhas de Iguape, ou as igrejas de Iguape, né? Ainda com as suas pinturas, né? A cal. A casa, lembra que você perguntou das casas bandeiristas? Olha aqui, ó, isso aqui é a casa do Sítio Mandu, né? Combate Polifano. Olha aqui, ó. Tá? Lembra da linha de evaporação? Está aqui, ó. Você vai lá, faz uma higienização, uma limpeza, uma caiação, você está sempre com ela conservada. Tá? Aqui, ó, também a fazenda Santo Antônio, né? São Roque. Santo Antônio, São Roque. Casinha do Grito, né? Que é o Valéria que acompanhou, que deu muito orgulho, né? De trabalhar e comprovar que essa casa está viva. A casa, ela trinca as rugas naturais. Então, no tempo de seca, a madeira diminui um pouquinho, né? E aí abre uma fissura. Essa fissura não é uma trinca estrutural, isso aí mostra que ela está viva. Depois, quando você molha, ela recupera de novo. Então, aqui a gente conseguiu colocar esse conceito da fisiologia, não sei como é que está hoje, né? Mas, se entender isso, a casa está sempre numa condição muito bacana, né?